Olá pessoal, estou aqui trazendo a resolução da prova de informática que foi referente à prova do dia 3, na verdade ontem, dia 3 de agosto. Aconteceu aqui no estado da Paraíba a prova da Secretaria de Cultura, concurso da Secretaria de Cultura. Então, teve prova IDECAM, certo? Com 15 questões de informática. E aqui eu estou trazendo essa resolução. A gente vai passar por todas as 15 questões de informática e aí eu vou fazer os comentários aqui na medida do possível e tentar de uma forma que o vídeo não fique tão grande, né? Então vamos lá, vamos dar início aqui. A questão 46 foi a primeira questão. Lembrando aqui eu estou resolvendo o gabarito, como vocês podem ver aqui, ó, foi uma prova de analista em gestão cultural e o gabarito foi tipo A. Só para que vocês notarem aí, quando vocês forem pegar a prova, quem for conferir, foi essa prova aí e tipo A. Então vamos lá, pessoal. Diz o seguinte, questão 46, é a primeira. Diz o seguinte, durante o processo de inicialização de um computador, certo? Ele fala aqui em inicialização do computador, diversos procedimentos são executados para garantir que o sistema esteja em condições operacionais, incluída a execução do POST, Power On Self-Test, acredito que a pronúncia seja essa. Entre esses procedimentos ocorre a verificação de hardware essencial, a localização de dispositivos de armazenamento, ok, aqui ó, e a preparação para a carga do sistema operacional. Sobre esse processo é correto afirmar que, aí vamos às alternativas, certo? Ele fala ali de inicialização, fala desse processo de execução chamado POST. Né? A letra A diz o seguinte, vamos verificar a letra A e vamos ver o que ela diz. O sistema operacional é carregado diretamente da memória RAM. Já tem erro, pessoal. Antes da execução desse POST, ele não é carregado da memória RAM, ela é carregada da memória ROM, que faz referência à memória ROM, é aquela memória que é representada pelo HD da máquina, né? O disco rígido. Não é memória RAM, ok? Então a alternativa A a gente já excluíram, já era eliminada. O POST é responsável por carregar o sistema operacional diretamente do disco rígido. Olha, esse POST ele é algo que acontece antes do carregamento do sistema operacional, certo? Ele até fala no enunciado lá no começo, ó, durante o processo de inicialização de computador, diversos procedimentos são executados para garantir que o sistema esteja em condições operacionais. Então, são procedimentos antes do carregamento do sistema operacional, incluindo a execução do POST, né? Então, se ele é antes do carregamento do sistema operacional, como é que ele é responsável por carregar o sistema operacional diretamente do disco rígido? Não há lógica nisso aí, ok? Então, letra C. O POST realiza a verificação inicial de hardware com memória e teclado antes da carga do sistema operacional. Pessoal, o gabarito é exatamente esse aí. Ok? É letra C. E se você for ver no enunciado, se você tivesse um pouquinho de calma, dava para entender isso. Né? Incluindo a execução desse POST, ele fala aqui, ó, que inclui a execução desse POST, entre esse procedimento ocorre a verificação de hardware essencial. Ou seja, antes do procedimento de carregamento do sistema operacional. Tá? E a preparação, dispositivo de armazenamento, localização e dispositivo de armazenamento, como eu terminei ali de ler, e a preparação para a carga do sistema operacional. Então, tudo isso que acontece antes de carregar o sistema operacional. E esse posto é exatamente para fazer isso aí, verificação de hardware, com memória, teclado, antes da carga do sistema operacional. Aí se você também fosse nas outras alternativas, você acabava vendo que ela ia ser até por exclusão. Fala que a letra E, a BIOS é automaticamente substituída pelo sistema operacional. A BIOS é algo que não pode ser substituído. É algo, cada máquina tem ali sua BIOS e não tem como fazer essa substituição, não tem nada a ver. Certo? Letra D, o carregamento do sistema operacional depende exclusivamente da memória cache. Não memória localizada no processador. Não tem, apesar do processador ter uma memória cache, não tem nada a ver com isso.
Então a alternativa primeira seria a letra C de casa. Vamos adiante para a gente ir respondendo aqui. 47, pessoal. Durante a escolha de dispositivo de armazenamento para um projeto de alta disponibilidade, né? Durante a escolha de dispositivos de armazenamento, certo? Durante a escolha de dispositivo de armazenamento para um projeto de alta disponibilidade, um analista considera aspectos como persistência dos dados, velocidade de acesso, durabilidade e tecnologia de gravação utilizada. Com base nas características dos principais dispositivos de armazenamento, é correto afirmar que... Vamos à alternativa. Letra A. A SSDs utilizam memória flash, baseada em semicondutores para armazenar dados de forma não volátil. Pessoal, essa memória não volátil, quando você desliga o computador, quando desliga a tua máquina, eles se perdem. Então, SSD não é essa memória que perde. A memória, o SSD nada mais é do que um HD, certo? Que utiliza realmente memória flash. É uma memória de rápida, né? Uma memória de alta velocidade, mas não é volátil, não a forma não volátil, certo? De forma não volátil. Essa alternativa, aliás, acabei me confundindo, pessoal. Então, exatamente, utiliza a memória flash baseada em semicondutores para armazenar dados de forma não volátil, ok? O volátil é aquela que você, ao desligar o computador, você perde ela, o volátil. Não volátil é exatamente o SSD, certo? E fala isso em partes móveis, porque os HDs antigos têm um disco onde tem uma estrutura que ela vai gravando, e é exatamente ali uma parte móvel. O SSD não tem isso. Então, exatamente isso aqui era o gabarito da questão, certo? Eu estava me confundindo um pouquinho aqui com memória volátil, mas ela que diz não volátil, então o SSD é exatamente isso. O volátil ele se apaga ao você desligar. Tanto que a letra B fala, ó, discos rígidos, modernos, armazenam dados utilizando tecnologia de memória flash volátil. Aí é exatamente onde estava o erro. Essa daí está errada por causa disso. Esses discos modernos, eles utilizam memória flash, mas é não volátil. E aqui a letra B ele fala, ó, flash volátil. Aí isso aqui não é. Aqui estaria completamente errado e o gabarito seria a letra A. Eu não vou ler as demais porque você até vê aí quais são. Por exemplo, pendrive, fala em pendrive aqui, fala em discos magnéticos internos com rotação de alta velocidade, que são esses. Pendrive não é dessa forma. Esses discos magnéticos são exatamente os HDs mais antigos, né? Então, você seria logo a primeira alternativa, letra A. Vamos rápido aqui, mais um pouquinho para frente, para a gente encontrar, o vídeo não ficar tão longo, né? Apesar que são 15 questões. 48, pessoal. Em um laboratório de informática foi necessário revisar o inventário dos dispositivos conectados a cada estação de trabalho para garantir o correto funcionamento dos periféricos. Sobre as características e funcionalidade dos periféricos de um computador, assinale a alternativa correta. Vamos à alternativa. Letra A. O teclado é classificado exclusivamente como dispositivo de saída. Já está errado, pessoal. O teclado é aquele que você insere o dispositivo na máquina, insere informações para a máquina. Então é de entrada. O mouse é considerado um dispositivo de saída na letra B. Você já estava errado também. Impressoras multifuncionais são classificadas apenas como dispositivos de entrada. E a impressão, né, que é de saída. Então já estava errado. Scanners são exemplos de dispositivos de entrada, pois capturam imagens físicas e as convertem em dados digitais para o computador. Então, você iria aqui de letra D tranquilamente nessa questão. Vamos mais adiante, é 49. Vou tentar ser o mais objetivo possível, pessoal, ok? Para que a gente possa encerrar, fica um vídeo tão gigante, que 15 questões a demanda tempo se for analisar alternativa por alternativa. Vamos lá. Durante uma análise de incidentes em estações de trabalho com Windows, foi observado que usuários perderam arquivos importantes após tentativa de restauração manual.
e movimentações de pasta entre diferentes unidades de armazenamento. A respeito do gerenciamento de arquivos e pastas no Windows, indica a opção correta. A restauração de arquivos excluídos da pasta. A restauração de arquivos excluídos da lixeira do Windows é possível apenas até 24 horas após a exclusão inicial. A restauração de arquivos excluídos da lixeira do Windows é possível apenas até 24 horas. Mas, olha, você exclui alguma coisa no Windows, lá no seu... Vai para a lixeira. Se você excluir da lixeira, não existe essa opção aqui não. Certo? E até 24 horas você restaurar não. Certo? Então, isso aqui está errado. Okay? Você, quando exclui, vai para a lixeira, você tem lá um prazo. Se tua lixeira estiver configurada, deve ter um prazo determinado ou indeterminado. Mas aí, depois que excluiu da lixeira, não tem esse prazo não. Existem outras formas de você até recuperar esses dados, mas não dessa forma aqui, através da lixeira. Vamos ler. Letra B. Arquivos movidos entre duas pastas do mesmo disco rígido são copiados por padrão. Não, pessoal. Quando você pega dentro do mesmo disco rígido, se tu pegar um arquivo de uma pastinha para outra, arrastar e soltar, ela sai de uma pasta e vai para outra. Quando são unidades diferentes, aí sim acontece a cópia, né? Mas mesmo disco rígido não. Então, gabarito errado. O comando Ctrl X, que é o comando recortar, seguido de Ctrl V no Windows 11, realiza uma cópia mantendo a original intacto. Errado, certo? Ele recorta e manda para outro local. Se for Ctrl C, aí tudo bem, aí é uma cópia. A função desfazer, que é Ctrl Z, no Windows 11, sempre restaura automaticamente arquivo já excluído da lixeira, independentemente do tempo decorrido. Não, se você excluiu ali, você está trabalhando, né? Você excluiu aquele arquivo, fazendo o Ctrl Z praticamente ali depois, você vai retornar. Mas você desligou e ligou o computador, já não funciona mais isso aqui, né? Então, independente do tempo decorrido, estaria errado. Então, sobraria, pessoal, a letra E, certo? Mas se você errou essa questão, eu acho que ela cabe recurso, pessoal, certo? Você cabe gerar um recurso. Eu vou explicar um motivo, que diz o seguinte: arquivo excluído diretamente de dispositivo externo, como pendrive e HD externo, conectado via USB, são permanentemente removidos sem passar pela lixeira. E eu vou lhe dar um exemplo aqui, certo? Eu estou aqui no aberto com o meu pendrive, com um pendrive, e você pode ver aqui que eu tenho um arquivo, olha, gabarito, que é o gabarito dessa prova, inclusive. Eu vou excluir ele, ok? Vamos excluir ele. Lembrando que eu também estou aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Eu estou com a pastinha lixeira aberta. Então, se eu estou aqui na pasta, né? Se eu estou aqui na meu pendrive e eu excluir, ele diz que não passa pela lixeira, ok? Então eu vou clicar aqui e vou botão direito para vocês verem que eu estou excluindo. E eu vou excluir. Excluir. Vamos ver se ele foi lá para a lixeira ou não. Onde é que ele está? Olha onde é que ele está aí. Está na lixeira. Então, a questão aí, a gente tem que abrir uma observação. Se você errou, se você acertou, você deixa. Lembrando aqui, pessoal, para você ver que eu não estou... Meu pendrive é Digital USB Disk. Tá aqui, ó. Kodak H. Ok. Então, cabe um recurso nessa questão, certo? Aí tem que elaborar, pesquisar direitinho, ver aí como é que faz para dizer, ó, essa questão não tinha, precisa ser anulada porque não tinha, o gabarito não condiz sempre não é a realidade. Cada um tem que fazer seu recurso para que o recurso não seja igual, né? Se você quer que eu faça um recurso aí, você deixa de repente um comentário para mim, eu posso ver a questão do recurso e elaborar. Mas o interessante é que muitas pessoas não façam o mesmo recurso, certo? Cada um tente, embora diga a mesma coisa, mas com palavras ali diferentes. Então vamos continuar aqui, pessoal, com as questões, ok? A questão de número 50. Durante a elaboração do manual
corporativo utilizando o Word, o responsável pelo documento presta garantia à aplicação correta de estilos, controle de alterações e navegação eficiente por capítulos. Considerando as funcionalidades avançadas do Microsoft Word 2021, é correto afirmar que... Eita, vamos lá. Essa questão é um pouquinho mais, tinha que saber bem aprofundado para responder ela. O recurso, vamos lá, letra A. O recurso controle de alterações, insere comentários no texto. Rapaz, eu acho que tem a função de comentários, que é exatamente para isso você já mataria. A utilização de estilos permite a criação automática de um sumário baseado em títulos formatados no documento. É exatamente isso. Certo? A utilização de estilos permite exatamente essa criação desse sumário. Pessoal, esse era o gabarito da questão. O recurso comentários, que era aquele que diz que substitui diretamente o comentário pelas observações, está errado. Então você, por exclusão, você também poderia chegar, que é exatamente a letra B, da 50. Vamos lá para 51. Durante a criação de um relatório financeiro no Excel 2021, um analista precisa utilizar funções de procura, aplicar validação de dados e proteger células específicas contra a edição. Considerando recursos avançados do Excel 2021, é correto afirmar que a função PROC2D localiza dados na vertical de uma tabela, apenas quando os dados estão organizados por ordem decrescente. Não existe isso. Ele pode estar em qualquer ordem que a função aí não vai interferir. A validação de dados impede o usuário de inserir qualquer tipo de dados na célula, bloqueando completamente a edição. Essa validação de dados é para que determinado tipo de dados ele seja inserido. Não é qualquer dados, mas não bloqueia completamente a edição, certo? Não tem nada a ver. A proteção de planilhas no Excel impede a visualização de dados. Não, a proteção de planilha impede para que você insira dados ali, né, seja alterado, mas não impede a visualização dos dados. Não tem nada a ver com isso. A função índice permite recuperar o valor de uma célula especificada por linhas e colunas em uma matriz. A gabarito era exatamente essa aqui. Certo? Essa é exatamente a função do índice. Então, a 51 a gente tinha a letra D de dado. Eu vou dar seguimento para que a gente não fique... Já estamos aí com 17 minutos de vídeo e o vídeo ia andando, né? Um professor universitário está montando uma apresentação interativa no PowerPoint para tornar suas aulas mais dinâmicas, utilizando recursos como links internos. Ou seja, é como se eu estivesse ali usando algo como uma página da internet que tem links, né? Transições personalizadas em seção de mídias, né? Considerando o recurso do Microsoft PowerPoint 2021, marca a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A aplicação de transições entre slides altera diretamente o conteúdo textual. Quando você muda um slide, você não altera o conteúdo textual do slide, tá certo? Não tem nada a ver. A funcionalidade de inserir comentário permite a criação de animações nos elementos slide durante a apresentação. A funcionalidade de inserir comentário permite a criação de animações? Não tem nada a ver com isso, né? Inserir comentário com permitir a criação de animações. Aí está o texto, uma coisa não dizia nada com a outra. A criação de um link interno, hiperlink, pode direcionar o usuário para um slide específico dentro da mesma apresentação. E aí, obviamente que era a letra C, porque você pode fazer um linkzinho lá numa apresentação, ao invés desse link ir para o próximo, ele pode ir para qualquer outro que você indicar lá, configurar para ir para qualquer slide. E depois você pode fazer esse vínculo voltando para o slide atual. Então, isso aí é completamente possível no PowerPoint. Vamos lá, eu também não vou abrir o PowerPoint, mostrar, porque aí seria uma aula, né? Seria uma aula para fazer as questões. Aqui o nosso intuito é mostrar os gabaritos, de repente se cabia um recurso, né? E você, de repente, lembrar, já que você não sai nem com a prova, nem sai com o gabarito, para você lembrar, de repente, as questões que você colocou no dia anterior. Vamos lá, 53. Durante a criação de um site institucional, um analista precisa configurar corretamente as URLs para garantir a navegação segura e eficiente dos usuários, respeitando as convenções e os componentes obrigatórios desse padrão, considerando os conceitos de URL,
é correto afirmar que o caminho, letra A, o caminho de uma URL é sempre indicado pelo protocolo FTP. Não. Vocês mais conhecido é a protocolo HTTP, inclusive FTP também existe, né? Então não é sempre indicado por isso não. Uma URL é composta por elementos como protocolo, domínio, caminho e opcionalmente parâmetros, fragmentos de referência. Exatamente, pessoal, o que é composta uma URL. Aí nós tínhamos aqui já direto letra B de bola, ok? Essa realmente era o gabarito da questão. Vamos lá na 54. Uma organização decidiu migrar seus arquivos internos para um serviço de armazenamento em nuvem para melhorar o acesso remoto e a segurança da informação. Lembrando que a gente está na 54. Durante esse processo surgiram dúvidas sobre o funcionamento e as práticas recomendadas em ambientes de cloud storage. Acho que a pronúncia deve ser essa. A esse respeito, assinala a alternativa correta. Lembrando que é isso aqui, ó, que eu acabei de ler. Vamos lá. Letra A. A utilização de criptografia em trânsito e em repouso é uma prática fundamental para garantir a segurança dos dados armazenados na nuvem. Era a alternativa já direto, né? 54. Letra A. Essa criptografia, né, ela é fundamental para garantir a segurança. Então, você já chegar aqui que a alternativa era a letra A. Certo? Se você marcou uma das outras, quiser nos comentários desse vídeo dar legal alguma coisa, eu não vou ler as demais não, porque senão a gente vai trazer um vídeo aqui de mais de hora, tá certo? Mas você com várias aí, você nas outras você ia por exclusão se você tivesse dificuldade de chegar a isso aí e você conseguiria a alternativa, certo? Não estava difícil essa questão não. Vamos lá, meus amigos. Questão 55. Em uma revisão periódica das políticas de segurança de informação, uma empresa identificou a necessidade de reforçar a proteção de seus sistemas, implementando soluções de antivírus, firewalls e software spyware. Considerando os conceitos de segurança digital e a função desses aplicativos, é válido afirmar que: letra A. Vamos ver a letra A. Um antivírus é projetado exclusivamente para bloquear acesso não autorizado. Aí é a função de firewall, né? Nada a ver. Firewalls atuam detectando e removendo vírus? Não, senhor. Não é essa a função. Anti-spyware são ferramentas utilizadas para criptografar todas as conexões? Não, senhor. Também não é essa a função do anti-spyware. O firewall pessoal instalado no sistema operacional atua substituindo a necessidade de um antivírus? Não. Então a gente chegou que só sobra aí a letra E na questão número 55. Antivírus é responsável por identificar, isolar e eliminar programas maliciosos como vírus, worms e cavalo de Troia presentes no sistema. Então a questão aí essa era a questão simples, dava para acertar tranquilo, desde que você tivesse dado uma estudadinha também, né? Quem nunca viu esses termos, fica realmente mais difícil. Durante 56, lembrando que a gente vai até a 60. Durante a análise de compatibilidade de aplicações web, uma equipe de TI precisou identificar as características específicas dos navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, considerando padrões de segurança, suporte e protocolos de desempenho. Sobre o uso desses navegadores, assinala o item correto. O Internet Explorer, em sua última versão, adota o mesmo motor de renderização do Firefox denominado Genkiko. Aí, pessoal, você teria que saber esses termos a quem pertence, né? Mas lá a letra B já fala que o Mozilla Firefox é baseado no motor Blink, o mesmo utilizado no Google Chrome, certo? O Google Chrome permite a instalação exclusiva de extensões. Aí essa daqui você já podia ir por eliminação, certo? Exclusivo de extensões diretamente no site oficial da Mozilla. Não tem nada a ver isso aí. O Google Chrome não é por aí. Aí o Internet Explorer ser descontinuado. Ele migrou para esse aqui Safari da Apple. Também você podia ir para o absurdo, que não tem duas empresas diferentes. Então você ficaria entre A, B e D.
Então, meus amigos, aí a resposta, talvez essa fosse a mais complicada, a resposta seria a letra D, porque o Mozilla ele usa motor de renderização Jenkins e proporcionando navegação independente dos padrões utilizados pelo Google Chrome. Aí você era questão de saber realmente a informação. Que o motor de renderização é esse da Mozilla e ele proporciona navegação independente dos padrões utilizados pelo Google Chrome. Não tinha o que fazer, seria saber a informação mesmo, né? Ter estudado. 57, pessoal. Em uma empresa de médio porte, foi necessário reconfigurar impressoras em rede e via conexão direta, incluindo a instalação de drives e ajuste de filas de impressão. Tendo em vista o processo de configuração de impressoras em sistemas computacionais, é correto afirmar que, vamos letra A, impressoras conectadas por rede Wi-Fi exigem obrigatória a configuração manual de IP fixo para que possa, né? Não, você vai instalar no rede Wi-Fi, você já que instala a impressora, precisou de você fazer. Eu já instalei muita impressora Wi-Fi, seja na minha residência, seja no trabalho, seja em outros lugares. Você precisa configurar manual de IP, aí você saberia que não, né? A instalação B. A instalação correta de uma impressora requer a utilização de drives compatíveis com o sistema operacional para garantir pleno funcionamento dos recursos. Gabarito, letra B, na 57. Certeza, precisa de drives, né? Então a gente iria logo de letra B de bola. Se você acha que tinha duas alternativas, coisa podia ser recurso, você deixa nos comentários aí até para abrir o debate com mais pessoas, ok? Mas eu não vi recurso nessa questão. 58, ou em qualquer uma das outras, você deixa aí um comentário no vídeo, tá certo? Se inscreve, né, no canal para acompanhar mais informações. Vamos a 58. Durante a organização do sistema de arquivos em um ambiente Windows 11, um técnico precisou compreender a estrutura de diretórios e os caminhos utilizados para a localização de arquivos, respeitando a hierarquia imposta pelo sistema. Considerando o conceito de diretórios no Windows 11, marque a opção correta. Pessoal, se vocês acham que eu leio rápido demais, é porque é para tentar fazer um vídeo aqui o mais objetivo possível, não ficar tão extenso, tão cansativo, até mesmo para vocês. Vamos lá, letra A. No Windows 11, cada diretório é representado por uma estrutura hierárquica, por uma unidade de armazenamento indicada por uma letra seguida de 2 pontos. Quem nunca viu isso aqui, né, pessoal? C, 2 pontos. Cada diretório é representado por uma estrutura hierárquica. Lá você coloca pastas e subpastas, estão em hierarquia. É indicado por uma letra e por 2 pontos. Então, era dessa forma aqui. C, 2 pontos. D, 2 pontos. São diretórios. Então, exatamente, meus amigos, a 58 era a letra A de amor. Então, 58, letra A era o gabarito. Ok? Já era a primeira aqui. Pronto, para você ter uma ideia, ó, aqui você tem um diretóriozinho. E aqui uma hierarquia. Certo? C, 2 pontos, usuários. As outras, você fosse ver, você acabava vendo que são questões absurdas. Não tem, dava para... Essa questão era fácil da prova. Então, vamos lá para a questão de número 59. Fala do Microsoft Outlook. Durante o treinamento de novos colaboradores de uma organização, foi abordado o uso do Microsoft Outlook. Acho que das três provas que tem informática, que tem aqui da IDECAM, eu acho que a última agora de professor e também a de bibliotecário da Prefeitura de João Pessoa, e essa daqui, todas três caíram Outlook. Então, ou seja, quem vai fazer os próximos concursos de IDECAM, olho no Outlook, viu? Então, vamos lá. Foi abordado o uso de Outlook para a comunicação interna e externa, levando em conta as práticas correlatas para o preparo e envio de mensagens no Microsoft Outlook. Pode-se afirmar corretamente que o campo CC com cópia, né? O campo com cópia é utilizado exclusivamente para adicionar anexos, pessoal. Ixi, para adicionar anexos era feio, né? Aí era feio, não tinha nada a ver com isso. O botão responder a todos envia resposta apenas para o remetente principal. Aí responder a todos só pode ser responder a todos de verdade, né?
Letra C. Impossível anexar mais de um arquivo em uma mensagem de e-mail do Outlook. O Outlook funciona apenas como um gerenciador de e-mail e ele tem as mesmas funções praticamente do e-mail que você já usa lá na tua página de e-mail quando tu abre. Então ele pode sim anexar mais de um, não é obrigatório ele anexar, não é impossível ele anexar mais de um. Então aqui você é absurdo. A opção assinar digitalmente serve para criptografar automaticamente todo o conteúdo do e-mail, impedindo leitura por destinatário não autorizado, e não é essa a função de assinar digitalmente. A assinatura digitalmente é para identificar de quem foi o responsável que enviou e não para criptografar automaticamente. Então, sobraria aí o gabarito letra E de escola. O campo CCO com cópia oculta permite o envio de e-mails para múltiplos destinatários sem que estes visualizem os destinos uns dos outros. Esse campozinho é para a questão de você manter, quem estava fazendo aí, manter a privacidade dos e-mails dos demais. Essa é a função desse aí. Então vamos lá, questão número 60 e última. Em um processo de atualização de estações de trabalho, foi necessário realizar a instalação, remoção e gerenciamento de programas de aplicativo do Windows 11, respeitando as boas práticas de manutenção do sistema operacional. Com base nos procedimentos corretos, no Windows 11 assinale a alternativa correta. A instalação de novos aplicativos no Windows 11 é obrigatoriamente realizada apenas pelo Microsoft Store. E não é. Você pode pegar um aplicativo EXE e fazer a instalação. Aplicativo executável. Então aqui, absurdo. A remoção de um aplicativo pelo menu configurações de Windows. A remoção de um aplicativo pelo menu configurações de Windows 11 exclui automaticamente todos os arquivos de usuários associados ao programa sem solicitação prévia. Isso aqui está errado, pessoal. Isso aqui está errado. Quando você faz a remoção, muitos aplicativos eles mantêm lá os arquivos de usuários. Você, por exemplo, exclua o Microsoft Office do teu Windows, é isso. Aqueles arquivos de usuário, teus arquivos do Word, apresentações, planilha do Excel, elas vão permanecer, elas não vão ser excluídas não, viu? De forma alguma. Então vamos lá. C. O gerenciador de tarefas do Windows 11 permite encerrar programas de execução forçando a finalização de processos que não estão respondendo. Eu uso muito isso aqui. É Ctrl Alt Del. Você vai abrir o gerenciador de tarefas. Eu já, na verdade, já tenho até um íconezinho aqui. Se você for ver, ele está aqui embaixo. Eu até uso ele aqui, já deixo aqui embaixo. Mas o Ctrl Alt Del ele também abre isso, tá ok? Então você pode forçar aí o desligamento, finalizar o processo que não estão respondendo. Então o gabarito aqui a gente chegava na letra C de casa. Então pessoal, encerro aqui 33 minutos de vídeo, aí já deu. Então peço que vocês se inscrevam, ok? No canal. Acredito que essa prova de informática estava de bom tamanho, estava bem melhor do que a prova do magistério estadual que teve aqui no estado da Paraíba. A IDECAN não pegou tão pesado, apesar de ter algumas aí, uma ou duas que ajudavam mais trabalho, mas dava para fazer de boa. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo.